Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. No Retro Review dessa semana vamos falar de outro Almanac Disney. E esse Almanac Disney é especial porque ele tem a quadrinização de 2 filmes da Disney. Mas antes de falar da revista em si, ela é de julho de 1981. Como eu ia falando, ela tem quadrinização de 2 filmes. Depois dessa propaganda aqui, de jogo aleatório aqui que eu nunca entendi direito como é que era, porque eu era pobre e não tinha dinheiro pra comprar. A gente começa com a quadrinização aqui do Você Já Foi à Bahia, / Os Três Cavaleiros. Antes, o que chama atenção é uma coisa que eu não sabia, que aqui eles falam que, quando ele fala um pouco da história, que ele fala que o Disney produziu o Saludos Amigos, que é o Alô Amigos, né? Álbum de recordações, em 1943, e depois The Three Cavaleiros. Ou Você Já Foi à Bahia, de 1945. Eu realmente não sabia e eu não achei nada por aí. Eu dei uma pesquisada rápida. A primeira tradução do Saludos Amigos aqui no Brasil foi Álbum de Recordações. Será que foi no lançamento original? Não sei. Mas é uma coisa que eu realmente não sabia. Mas enfim, a quadrinização aqui, ela segue mais ou menos. Ela não mais ou menos. Ela pega a história do filme, que é o Zé Carioca indo visitar o Donald, e depois levando ele pra uma viagem, etc. Só que aqui, diferente do filme, ele mescla todos aqueles... Vocês sabem que o filme é tipo Os Três Cavaleiros mesmo, é só um segmento daquele filme. Ele é dividido em várias partes, tem várias historinhas pequenas. Tem o Pinguim que odiava o frio, que é o Paulinho, etc. E aqui nessa quadrinização, os Três Cavaleiros, mais especificamente o Donald e o Zé Carioca, que é o Panchito que fica meio de lado. Eles vão passando por vários lugares e eles encontram os personagens que eu falei, tipo o Pinguim, e o Pinguim conta a história dele. Então tem a interação dos personagens com esses pequenos aqui. Tem o Paulinho, infelizmente não tem a música clássica, o número de música clássica, mas enfim, chama atenção que não é a mesma história do filme, né? Como outras quadrinizações. Enfim, e aqui a gente tem a propaganda dos Novos Diabruras do Fusca, que é a propaganda de outro filme do Herbie, que estava saindo em 1981, e explica porque vai ter a outra história que eu vou falar daqui a pouco. Mas enfim, depois dessa quadrinização aqui a gente tem aquele monte de história de personagens que eu já falei várias e várias vezes que eu pulava sem dó. Sem dó. E aqui a gente tem uma história do 1313, ou 1313, no País dos Azarados, que é o Metralha Azarado. Eu vou dizer que... Eu já falei outras vezes que eu adoro as histórias da Patada. São as minhas preferidas da época da produção brasileira aqui, né? A Patada é do Peninha. Mas se eu tivesse que fazer uma tríade, uma trindade de minhas histórias preferidas dessas épocas do Brasil, dos anos 70 e 80... com certeza seria as histórias do Peninha, da Patada, e as dos Metralhas feitas aqui. Mais especificamente as do 1313. Eu simplesmente adoro as histórias com esse personagem. Essas histórias, principalmente essas histórias. No geral, as histórias do 1313 são isso. É o vovô Metralha contando alguma coisa dos antepassados dos Metralhas. São todas, no mínimo, excelentes. E tem uma matéria especial aqui sobre diamantes. Propaganda aqui do Correio, a sessão de carta, uma história da Clarabella. Não tem nada para falar disso aqui. Mais uma história brasileira aqui, que essa daqui é do professor Ludovico. Eu ia falar por algum motivo doutor Ludovico, mas deve ser, é doutor também, afinal ele tem doutorado. Tem um gazilhão de doutorados, para ser mais preciso. Vocês estão vendo que eu estou pulando até as histórias aqui, que são as histórias que eu pulei enquanto lia. E a gente termina com a quadrinização aqui do Simão Fusca Falasse. Talvez não, com certeza, porque estava saindo outro filme do Fusca, que, pra quem não sabe, o Herbie é um personagem tiveram alguns filmes, tiveram acho que 3 filmes antigos. Teve um mais recente aí, mais recente já deve ser no começo dos anos 2000, mas que era com esse Fusquinha aqui. E é um personagem bem clássico, inclusive eles já chegaram até a interagir com o Mickey e o Pateta numa história. E a quadrinização aqui do primeiro filme, no inglês do The Love Bug, e aqui é o Simão Fusca Falasse. Eu indico vocês assistirem os filmes, pelo menos o primeiro filme, pra quem não conhece, assim. Não é nada especial, assim, mas é divertido. Eu lembro que passava a exaustão aí na sessão da tarde. A gente tinha várias revistas também, dos mais variados temas. Tinha esse Risca Aparece aqui, que você riscava e aparecia a história. Vai ter um aqui mais pra frente. Tinha uma do Pateta que brilha no escuro aqui, que eu lembro que eu vi quando eu tava lendo, mas agora eu perdi. Tá aqui. A parte do Pateta com o esqueleto dele brilhando no escuro. Termina com aquilo que eu falei em outro vídeo, que termina com a historinha
uma tira do Altalha-Ferro. E outra coisa que também, remetendo a algo que eu disse em outro vídeo, é que o pessoal antigamente adorava, qualquer motivo era motivo para eles recortarem e picotarem a revista. E ter essa propaganda aqui do Xambinho, para você pedir, você tinha que recortar esse coração da revista. É uma fixação em picotar a revista que eu nunca vou entender. Mas enfim, essa foi a edição do Almanac Disney 122, que ela é de julho de 1981. Na época o Panchito ainda usava armas. Espero que vocês tenham gostado, aquilo que eu sempre falo, né? Se vocês gostaram, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.